Léo Saldanha, estou aqui com Israel, Lucas, o carinha da escada. Quando eu fiquei sabendo da história dele e acompanhando o trabalho, fiquei muito impressionado por ele inspirar fotógrafos e pessoas na região, fazendo um trabalho que já ultrapassa fronteiras. Obrigado de verdade, viu, Israel, por estar De aqui, nada. conversar com a gente, viu? Parabéns pelo trabalho que você tem feito, viu? Obrigado. Vamos lá, vamos começar. Você, como é que nasceu, cara? Assim, no Instagram tá lá o carinha da escada. É genial esse nome. E aí vê ali nos vídeos que você tá realmente tem a escada. Como é que nasceu esse apelido e a sua entrada nesse mercado? Cara, o apelido, na verdade, quem deu a ideia foi o Thiago. Ele é um treinador, ele é o CEO de uma assessoria esportiva aqui em Manaus, da Corre Esportiva. A gente é amigo há um tempo já, por conta da fotografia e a proximidade que eu tenho com ele e com a assessoria dele. E um dia a gente no passeio do Mindu, ele chegou para conversar comigo e perguntou, cara, por que que tu não coloca o nome no teu perfil de um carinha da escada? Porque é só tu que usa uma escada, pô. Então coloca esse nome. E, pô, vamos lá, vamos levar em consideração que, pô, o cara com 29 anos na cara, ficar sendo chamado de o carinha da escada é um pouquinho vergonhoso, pô. Aí eu passei umas 2 semanas pensando, cara, será? Eu tentei resistir ainda, mas aí eu aceitei a ideia dele, coloquei, graças a Deus foi uma ideia que não veio de mim, mas está dando muito certo. Muito bom. Começou isso exatamente quando? Quando é que começou a tua jornada na fotografia? Na fotografia, em 2017, eu comprei minha moto e aí comprei uma GoPro, que a ideia era fazer vlog viajando, andando de moto. E aí na GoPro tem aquela função de tirar um frame para fazer foto. E daí surgiu a ideia de, vou comprar uma câmera para viajar. No tempo eu ia viajar em 2020. Aí ia viajar, decidi comprar uma SL3. Comprei a SL3, depois investi numa 55-250 na lente. E aí, em 2022, eu era militar no tempo, eu servi no primeiro BIS, que é da onde larga a corrida da infantaria aqui em Manaus. Que E aí legal. eu correndo, vi o pessoal de outra plataforma utilizando uma farda, vi que eles estavam fotografando, e aí surgiu o interesse, o interesse de pesquisar, né? Eu já tinha câmera no tempo. Então eu pensei, por que não fotografar algo que eu gosto de fazer e ganhar um extra? E aí procurei a plataforma, me cadastrei, comecei a fotografar. Só que no tempo a renda não era tão boa. Eu não lembro se alguma vez eu fiz um evento para fazer R$ 400 no evento. Então, como eu estava muito ativo correndo também, tinha corrida que eu escolhia se eu ia correr e tinha corrida que eu decidia se eu ia fotografar. E às vezes, como o meu equipamento era mais compacto, era uma SL3 e uma lente, eu colocava o equipamento no baú, ia 1 hora antes da largada, corria 5 quilômetros e depois ficava esperando a largada dos outros para fotografar. Então o pessoal já me via correndo, já me via fotografando e gerava uma conexão, entendeu? Nesse tempo ainda não tinha o outro perfil, digamos que o profissional, que é o carinha da escada, era só o meu perfil pessoal. Mas foi assim que eu entrei na fotografia esportiva de corridas de rua, né? Mas eu fui me tornar conhecido, eu fui levar realmente a sério a fotografia esportiva com a chegada da foto aqui em Manaus. Sensacional, é isso que eu ia perguntar, porque não só você tem uma parceria muito forte com a foto, até no teu próprio perfil do Instagram, você palestrou no evento aí, o primeiro workshop em Manaus da foto, que foi um sucesso. Eu queria que você contasse a tua relação com a foto, o quanto é importante essa parceria, e como foi essa experiência de palestrar, que parece que foi bem bacana e divertido lá, né? Cara, foi. A palestra eles me pegaram de surpresa. O Rick e o Marcelo, eles falaram que vinham, já haviam prometido há um tempo que vinham fazer um workshop aqui, só que um simples fotógrafo, pensei, pô, eles vão vir me ensinar alguma coisa, eu vou ficar sentadinho lá quieto no meu canto. E quando ele mandou a programação, que o pessoal da equipe perguntou, pô, Israel, qual a programação deles aqui? Eles vão passar quantos dias? Que a ideia era a gente fazer um tour com eles para eles conhecerem a cidade. Quando eu pedi a programação do Marcelo, eu vi que na programação estava meu nome para palestrar. Aí eu perguntei, ué, eu vou palestrar? Ele vai, pô, tu vai palestrar. Tu pensou que tu ia ficar sentadinho aí no teu canto? Não, tu vai palestrar. E foi aí que eu percebi que realmente eu tinha algo a repassar para os outros fotógrafos. Porque na rotina que a gente tem, é só acordar cedo e fotografar, mudar posições e tal. E a gente não percebe que a gente vem construindo
como se fosse um legado, uma carreira no que a gente conhece. Então, quando eles me deram esse desafio de palestrar, eu sentei por alguns dias para pensar o que eu fazia que dava para mostrar que meu trabalho era diferente, que a equipe que eu participo é diferente. Então, eu fui sentar para analisar tudo que eu vinha fazendo, desde a vestimenta que eu utilizo nas corridas até a interação que eu tenho com os atletas. Então, realmente, foi um desafio que me fez perceber que eu não sou, que a equipe que eu participo não me vê só como um simples fotógrafo, de que tudo que a gente faz com constância, a gente aprende e ensina outros. E foi muito bom, foi muito legal, foi emocionante, na verdade, porque me fez lembrar de momentos do começo que foram difíceis, porque aqui em Manaus a gente tinha, em todo canto, eu acho, até a foto chegar, eu acho que em todo canto tem um certo monopólio das plataformas mais antigas. E quando a foto chegou aqui em Manaus, era só eu e mais um amigo, e a gente fez um trabalho não desgastante, foi prazeroso o trabalho, porque a gente chegava mais cedo nas corridas, a gente interagia mais tempo com os atletas, a gente se mostrava próximo dos atletas, a gente criou uma amizade, a gente não vê os atletas como clientes, a gente vê os atletas como amigos, entendeu? Então, essa palestra, essa workshop me fez perceber que a gente tem uma certa carreira na fotografia, e graças à foto foi que eu tive esse meu crescimento, tanto profissional quanto pessoal, de ter pessoas boas próximas, de ter profissionais bons próximos de mim. Então foi muito emocionante esse workshop. Muito bacana. Eu já vou abordar mais sobre a foto, mas eu fiquei sabendo que você inspirou, a escada virou motivo de inspiração para outros. Tem gente que seguiu na mesma linha da escada depois que você começou? Tem. Cara, eu tive uma surpresa ontem. O Jonas, ele é de outra plataforma. Ele começou fotografando no Acre. Ele já era fotógrafo, mas ele era de uma plataforma no Acre. Esses últimos meses ele se mudou para Porto Velho, para Rondônia. E ontem eu estava olhando os stories dele, ele em Fernando de Noronha. Aí eu, cara, a plataforma tá boa, mas ele não me convidou nem nada. Eu só vi que ele estava usando a farda da plataforma em Fernando de Noronha. Beleza, o cara tá bem. E aí ele me manda mensagem: Lucas, estou aqui em Manaus, cadê tu? Daqui a pouco eu vou na Ponta Negra. E ele é um cara, ele é um dos que tá usando escada, fotografando ele agora em Porto Velho. E aí ele chegou aqui ontem, a gente trocou muita ideia. Ele vai fotografar outra trilha amazônica aqui. Cara, mas tem ele, tem mais um amigo, eu não vou lembrar o nome, que faz uns dias que a gente não conversa. Tem gente em Mossoró, em Rio Grande do Norte, tem em Salvador. No meu perfil tem um áudio lá do pessoal que interage comigo, falando: pô, vou copiar essa tua ideia. Cara, não tem problema. Boas ideias são para ser copiadas, para que todo mundo ganhe. Eu fico feliz de estar não sendo uma grande influência, mas de perceber que o pessoal tem uma visão diferenciada de mim. Provavelmente tu vai perguntar da onde surgiu a ideia da escada. Eu posso falar agora ou deixa pra Claro, não, pode, não, já aproveita, Cara, por favor. foi na corrida da Bemol do ano passado. Eu sempre usava um banquinho, como todo mundo tem, né? Um banquinho, eu sento ali perto da calçada para não atrapalhar o atleta. Então eu sentei no meu banquinho, o percurso ia e voltava pela mesma avenida. Só que no meio da avenida tem um canteiro. E aí eu comecei sentado no banquinho, e quando os atletas começaram a retornar, eu fui para o outro lado do canteiro e fiquei em pé em cima do banquinho. E aí os atletas já me viam de longe, eu não sou tão baixinho, né? Apesar de o nome ser o carinha da escada, que até o Marcelo falou: cara, tu não é tão baixinho como eu imaginava, pô, tu tem 1,80. Então eu subi no banquinho, o pessoal já me via de longe, e aí muita gente já me via de longe e via interagindo, pedindo foto. E aí foi, digamos que naquele tempo que eu estava com a SL3, foi um dos eventos que eu mais fotografei, que eu mais subi foto na plataforma. E aí já surgiu a ideia de, pô, eu preciso estar num andar mais alto para que o pessoal me perceba e eu tenha uma visão diferente dos atletas. E aí, na mesma semana, eu comecei a pesquisar em materiais de construção, marketplace no Facebook. Aonde dava para pesquisar, eu pesquisei para comprar a escada, que eu já tinha ideia da escada que eu queria, que é aquela dobrável que eu conseguiria colocar num poste. O último lance dela, eu dobrava e fazia como se fosse um banco. E aí pesquisei, consegui comprar. No outro fim de semana eu estava na Ponta Negra fotografando com ela. Sensacional, que bacana. Em relação à foto, você falou da diferença que fez, e antes não tinha a presença dela aí, agora com ela já há um tempo. Que recursos que
que te ajudam? Como é que é essa relação de tecnologia mesmo, no uso da plataforma para o seu trabalho e para colegas aí? Tá, a maior facilidade realmente é o reconhecimento facial. Mas, cara, eu não vejo, digamos, nem a parte tecnológica como diferencial. Eu vejo mais como a liberdade que a plataforma dá para o fotógrafo gerenciar ali seu link, de gerenciar sua equipe, caso tenha uma equipe. A tratativa tanto do Marcelo, do Rick, que é o CEO, esqueci a palavra agora, o embaixador, cara, eles têm uma tratativa não de líderes, de líderes não, de chefes de alguma coisa. Eles têm uma tratativa de amigo com os fotógrafos. E realmente, esse é o diferencial da plataforma, é o diferencial que eu tento passar de mim com os outros fotógrafos, da nossa equipe com os atletas, que é parte da amizade, do vínculo, de se conhecer, de se tratar bem. Realmente, a parte do profissionalismo é bom, da tecnologia é boa, mas o diferencial para mim que me fez passar de uma plataforma para outra sem pensar duas vezes foi realmente a tratativa. Porque no começo eles me ligaram, Lucas, a gente está chegando em Manaus, queremos formar uma equipe, tu não pensa em inserir da equipe? No tempo, naquele período, eu neguei a situação, eu neguei a convocação, porque eu trabalhava de CLT, eu trabalhava de agente penitenciário, que hoje é chamado de monitor de ressocialização prisional. Então, eu não tinha um tempo livre, digamos, para fazer reunião com organizador de equipe, de corridas, com patrocinadores, esse tipo de coisa. Então, foi algo que no tempo eu neguei, mas com o passar do tempo a coisa foi melhorando, a ponto de, em fevereiro, eu pedi a conta do trabalho CLT e focar realmente só na fotografia profissional voltado para foto. A plataforma foto ser a minha maior ferramenta, digamos, profissional para trabalhar. Muito bom. E daí também surge a tropa da escada, exatamente o quê? Aí surge o time, foi crescendo para ter um grupo que trabalha com você. Como é que é a tropa da escada? Cara, a tropa da escada surgiu para tu ter noção, a maioria das coisas que hoje existem comigo não é ideia minha. O nome O Carinha da Escada não foi ideia minha. A tropa da escada, o nome não foi ideia minha. Eu estava no tempo, eu estava em uma outra equipe e aí eu tinha uma interação legal com os atletas. O pessoal já passava, já me cumprimentava. E surgiu a ideia de eu fazer um grupo, que hoje ainda tem um grupo com cerca de 200 membros no grupo do WhatsApp, que eu passaria a agenda de onde eu estaria, fotografando os finais de semana, na semana. Então, a agenda da tropa foi mais para juntar o pessoal, juntar o fotógrafo e os atletas saberem onde eu iria fotografar. E aí o pessoal já começou a passar nas corridas, interagindo comigo, falando, bora tropa, não sei o quê. Cara, e tem a parte de eu ter sido militar, né? É algo também que eu levo muito para minha história ainda, a parte de ter sido militar, de ter servido no primeiro BIS. Sempre que tem alguma corrida de trilha, algo assim, eu sempre vou preferir estar perto do mato do que estar em. A corrida pode ser a maior que for, como aconteceu esse fim de semana, que teve a corrida da Pátria aqui em Manaus, só que no mesmo dia tinha uma de Aquaton, que estava sendo promovida pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar aqui de Manaus. E aí eu juntei um pequeno efetivo da equipe e fui para o Batalhão Ambiental, fui para o Aquaton, e a maior parte da equipe ficou realmente na Pátria. Então, não que vou levar o militarismo para o resto da vida, mas é algo que eu tenho que me ensinou muita coisa de camaradagem, de amizade, de ajudar o outro, de ajudar o próximo, que eu levo para mim. Então, uniu a parte de eu ter sido militar, com o pessoal, com os atletas que interagem bastante com a gente, que é muita gente, e acaba realmente se tornando uma tropa, entendeu? E aí, quando eu precisei sair da outra equipe e alguns fotógrafos também começaram a fotografar comigo, o nome mais provável que teve foi Tropa da Escada, que tem eu utilizando a escada, tem um efetivo pequeno de fotógrafos comigo e tem um efetivo muito grande de atletas que se identificam com o nosso trabalho. Tanto que eu tive, eles já pediram desde da outra equipe para a gente fazer camisas para eles utilizarem. E aí, quando eu precisei formar a Tropa da Escada, eu realmente concretizei essa ideia deles de fazer camisas, comercializar para eles, e tem muita gente hoje. Eu sempre falo, a gente não é uma equipe de corrida, a gente não é uma assessoria, mas hoje a gente tem uma estrutura parecida, a gente tem tenda,
A gente tem aquelas caixas térmicas para quando a gente vai para a faixa liberada conseguir colocar água e distribuir para os atletas que precisam, que não tem assessoria. A gente tem os atletas que usam nossas camisas nas corridas. Então, a ideia da tropa da escada, eu tive que abraçar a ideia que os atletas me deram. Excelente. Você falou da parte da tua experiência militar, a Sim. disciplina, o comprometimento, ajuda no seu trabalho e também se te conecta com a fotografia esportiva, porque o esporte tem disciplina também. O quanto isso movimenta você? Cara, a parte da disciplina, como o pessoal fala, né? Motivação nem sempre vai estar motivado. Então, realmente, é a disciplina que vai te fazer saber que tem que levantar 5, 4, 3 horas da manhã para estar no outro dia fotografando, dando o seu melhor. A parte do militarismo também me ajuda, digamos, de não ter frescura de estar no meio do mato pegando chuva. A minha maior preocupação hoje é com o equipamento que eu tenho. Que hoje eu tenho comecei com a SL3, graças a Deus, consegui com dinheiro comprar uma R6 Mark II e uma Alex 100-500. Então, quanto à minha insatisfação de pegar chuva, isso não existe. A minha maior preocupação quando eu vou fotografar é cuidar do meu equipamento, porque é meu instrumento de trabalho, mas de me molhar, de estar no sol, isso não me atinge, entendeu? Eu acho que muita gente hoje na fotografia esportiva talvez não sinta também, porque abraça a parte de estar no sol, de estar se sujando, de estar no meio da chuva. Então é algo que não me incomoda. Então o militarismo realmente me ajudou bastante, tanto na disciplina quanto na parte da liderança. Eu fui sargento, né? Eu comecei como recruta, fui cabo e depois virei sargento. Então a parte de liderar, de querer saber se pô, a câmera para ele, pô, eu sou líder, eu tenho que facilitar o trabalho dele. Então é algo que eu preciso pensar não só em mim, eu tenho que pensar na equipe. A equipe tem que estar em melhores condições de fotografar do que eu, pô, entendeu? É a parte de antes do fotógrafo do que eu, entendeu? Essa parte de liderança não é só mandar, pô, você tem que ir para lá, é dar o exemplo, é ir na frente e depois mostrar para o pessoal, ó, ficar aqui vai dar bom, esse ângulo aqui. Pô, vou chegar ali, vou pegar um ângulo, vou fotografar e vou colocar na plataforma. E não é só isso. É chegar cedo, é pegar a melhor posição, o melhor ponto para fotografar, a melhor composição, a edição. Então, tudo isso a gente tem que pensar para só chegar. É como se fosse um pai. Vai preparar a comida e vai entregar para o filho, para depois Claro. ele ir aprendendo. Muito bom. Lucas, você falou de equipamento, em termos de buscar os ângulos, o teu estilo fotográfico, o que você, usando a escada, você acaba tendo uma outra visão, mas tem alguma coisa que você prefere, assim, na fotografia esportiva, que você valoriza, que você aprendeu nesse período, que vale a pena passar para os colegas? Tem. Cara, é se diferenciar. Hoje, muita gente. E não se limitar ao conforto. Porque, realmente, ficar numa posição ali agachado, sentado sobre a perna, sem ser no banquinho, é desconfortável? É. A gente sabe que vai doer a coluna, vai adormecer as pernas, mas é por algumas horas, pô. A gente tem que entender que o atleta ele quer a melhor foto. E a melhor foto ela não vai sair de um ângulo comum. Muita gente está em pé, fotografa de um ângulo comum, muita gente está sentado ali de um jeito confortável, fotografando de um ângulo comum. Então é procurar o diferencial. O diferencial não é só o diferencial também não é só o ângulo, a edição. Hoje eu entendo que para mim alguns fotógrafos falam, pô, o Israel não é o melhor fotógrafo. Mas o que diferencia é o tratamento que a gente tem com o atleta, é o tratamento que meus fotógrafos da equipe têm com o atleta. A gente não vai chegar lá, fotografar e ir embora. A gente vai estar lá gritando, motivando o atleta a terminar a prova. Então, a minha dica para os fotógrafos que estão começando, que já estão fotografando há mais tempo, seja próximo dos seus atletas, dos seus clientes. Se torne, entre no círculo de amizade dos atletas. É eles que vão te indicar de como você é um amigo, de como você fotografa bem, de como você trata bem os atletas. A foto é uma parte pequena do que é realmente a fotografia esportiva. A parte maior é a tratativa, é o tratamento que você tem com o atleta.
Então, o que eu tenho para falar para o pessoal é: seja próximo do atleta, trate bem, motive o pessoal a começar. Seja atleta, pô, vai correr, tire um dia da semana, treine 2 vezes por semana para você saber o que o atleta passa, o calor que ele passa. Imagina você correndo, você ouvir vamos lá, tá terminando. É esse o diferencial. Como eu falei, quando eu comecei, eu corria antes da largada, que era para eu saber o que o atleta passava. Antes de eu ser fotógrafo, eu já corria. Então, a gente sabe como o atleta quer ser tratado, sabe como ele quer ser motivado. Não é, pô, eu já vi alguns fotógrafos falando, pô, tu pagou para passar por isso, bora, tá andando. É algo que eu não faço. É motivar. Pessoal, vamos lá, tá acabando, falta pouco, já teve mais longe. Nem todo mundo hoje em dia tem a mente forte de, pô, ele tá me motivando. Não, tem que ser uma motivação positiva, não aquela que humilha, que às vezes acontece. É ter um pouco de tato, é perguntar, pô, pergunta dos fotógrafos que estão perto. Cara, como eu estou falando com o atleta, tu acha que é legal? Porque às vezes a gente falando, o nosso ponto de vista não parece ser ofensivo, de destratar o atleta. Eu já vi coisas absurdas que a gente não fala na corrida. É algo que eu não vou falar aqui, mas eu tento falar para o pessoal da equipe. Pessoal, motivo é só aquele, vamos lá, tá acabando, bora. E depois ir na concentração, pô, parabéns pela prova, quando vai ser a próxima? É procurar mostrar para o atleta que a gente está preocupado com ele, que a gente quer estar na outra corrida dele fotografando, ou até no próximo treino, entendeu? Essa tratativa. A postura que é importante, né? Muito bacana você trazer isso, porque muitas vezes o fotógrafo pensa só no clique e esquece dessa postura que ele tá ali e tá se relacionando com o cliente, né? Sim, entendeu? Muito bom. Às vezes, aqui em Manaus tem a situação, tem uma organização de corridas que eles não pedem exclusividade, mas eles pedem para não atrapalhar o atleta, de não ficar no meio da corrida, e algo que eu sempre falo, pessoal, não fiquem no percurso, no meio do percurso, fiquem na calçada, na extremidade, porque você sentado pode causar um acidente. O atleta está cansado, ele está desgastado. Às vezes, o atleta de elite, principalmente, ele está vindo muito rápido. Ele está focado em terminar a prova dele. Por algum acaso, ele não vê que você está sentado no meio da pista, ele tropeça, se acidenta. Você prejudica a prova do atleta, você se prejudica a sua equipe, caso você tenha uma equipe. Então, prestar atenção nesses mínimos detalhes para que a gente seja um pessoal que seja bem quisto de estar dentro da corrida, de estar no meio das corridas, de nossa presença ser algo favorável para o atleta, para a organização, entendeu? A gente o atleta mandar mensagem, pô, acontece muito comigo, Lucas, tu vai estar em tal corrida. A Cássia, uma atleta aí que é nossa seguidora, ela mandou, Lucas, tu vai estar sábado aonde? Eu nem vou estar em Manaus, eu vou estar fazendo reconhecimento de um triatlon. Então, a gente percebe que a gente está fazendo um trabalho pelo feedback que os atletas nos passam. Muito bom, Lucas. A parte do mercado eu queria saber duas coisas. O mercado de corridas, de eventos esportivos, a gente vê que está aquecido no Brasil inteiro, se Manaus você vê da mesma forma. E como é que você vê esse momento da fotografia esportiva, que está bombando, né, no Brasil todo e lá fora? Como é que você vê essas duas coisas? Tá, o que eu trago para a equipe que eu participo? Hoje, em todo o Brasil, a fotografia esportiva está num hype gigante de pessoas que são formadas, que são advogados, de várias profissões que veem na fotografia esportiva uma renda extra. Eu via um hobby remunerado, como eu falava. Hoje é minha única fonte de renda hoje. Só que o que eu faço com a equipe que eu participo? Eu sempre passo que eu não sou fotógrafo de estúdio, não faço ensaio, não faço casamento nem nada. Eu só faço fotografia esportiva. E muita gente, pelo meu perfil ser um pouquinho conhecido aqui em Manaus, muita gente fala, Lucas, quero fazer ensaio, Lucas, tem um aniversário para fazer de um amigo meu e tal. E aí o que eu faço? Eu repasso para os meus amigos que são fotógrafos de aniversário, casamento e estúdio. Esse estúdio que eu estou aqui é do Douglas. Eu participo toda quarta eu participo de uma reunião de empresários do BNI, e quando eu cheguei eu me apresento como fotógrafo esportivo, mas eu falo, caso precisem de fotografias de estúdio, casamento, aniversário, eu repasso para o fotógrafo que faz esse trabalho. Então, a fotografia esportiva, imagina o tanto de atletas que precisam fazer fotos de casamento.
fotos da família. Agora, nesse período, fotos natalinas. Então, eles vão procurar o meu perfil para falar: Lucas, tu faz ensaio? Eu falo: eu não faço, mas na minha equipe tem quem faça. Eu vou lhe passar o contato e você fala com ele e vocês ajustam os detalhes. Então, a fotografia esportiva hoje, ela não é só uma fonte de renda extra. Ela é um mercado, digamos que ramificado para outras áreas. O Jonas, que é o meu amigo que chegou aqui em Manaus ontem, ele falou: cara, a gente conseguiu patrocínios que hoje a gente treina em academias de graça, a gente tem acesso a fisioterapeuta de graça. Então, os fotógrafos hoje eles estão sendo vistos como influenciadores, que eles podem tanto ser beneficiados pelos patrocínios, quanto eles levar os atletas para outros mercados, levar para um amigo que faz ensaio, levar para um médico que está ali patrocinando ali sua equipe para fazer como é que fala? Uma consulta com algum desconto. Então, realmente, a fotografia esportiva hoje ela está no hype, mas que se o fotógrafo souber aproveitar isso, ele vai ficar muito mais conhecido, ele vai abranger muito mais mercados, que não é só a fotografia esportiva. Ele vai abrir um leque de possibilidades para também ganhar dinheiro e abrir possibilidades para outros fotógrafos verem o que pode ser feito com a fotografia esportiva. Sensacional. Que dica você daria? Acho que você respondeu um pouco disso já, mas alguém que está começando ou dentro da fotografia ou fora, as pessoas podem assistir ou ver esse conteúdo de alguma forma depois, está pensando em entrar na fotografia e olha para a fotografia esportiva e fala: pô, bacana, ainda mais esse exemplo inspirador do Lucas, vou seguir nessa linha. É melhor se preparar tecnicamente, é um combinado de postura com essa parte técnica. Tá, o que aconteceu comigo? Eu comprei a SL3 para viajar e a minha imaginação era o quê? Eu não vou ganhar dinheiro com fotografia. Ensaio, eu não vou saber fazer, eu não sei dirigir, eu nunca fiz um curso para dirigir pessoas. O mercado de ensaio hoje é muito saturado. Eu pensava assim, por quê? O pessoal hoje, fotógrafos muito conhecidos, tanto nas redes sociais e que ganham de muito dinheiro, ou eles estão há muito tempo no mercado e foram progredindo até eles se tornarem conhecidos, eles erraram muito. Eu tenho isso para mim. Que a pessoa erra muito para aprender e conseguir ser conhecido, conseguir fazer da fotografia essa fonte de renda. Ou ele vem de uma família que já tem fotógrafos e foi aprendendo com a vivência, e para quem está começando do nada, é muito difícil se infiltrar nesse mercado. Para a pessoa se infiltrar nesse mercado e começar a progredir, ele tem que ser muito fora da caixa. E eu não me via como alguém fora da caixa. Eu fiz um aniversário, não gostei do resultado. Eu fiz um casamento de um colega meu que me chamou, também não gostei do resultado. Eu fiz um de cada coisa e não repeti. Pô. Então, aonde eu me encontrei? Na fotografia esportiva. Mas não é. A fotografia esportiva tem muita gente que está comprando câmera e está indo fotografar. E não é assim. Tem que se especializar, tem que procurar aprender. Cara, a internet hoje ensina tanto coisa ruim quanto ensina muita coisa boa. E digamos que eu aprendi a fotografar utilizando o YouTube. Eu comprei a SL3 para viajar, eu saía do quartel, eu ia para Ponta Negra, que é um ponto turístico aqui de Manaus, para praticar. Eu saía às 4h30 da tarde, ia fotografar o pôr do sol, ia fotografar a Penny, com os carros passando. Pratiquei bastante. Eu vendia foto revelada a R$5 para os soldados. Era a minha forma de uma renda extra. Eu revelava todas as fotos e muita foto eu não conseguia vender, porque o soldado não se interessava. Então, foram muitos erros até ir acertando, até a foto chegar, que digamos que não foi eu que acertei. Foi a criação da foto que acertou em facilitar a venda do fotógrafo, facilitar a vida dele, em gerenciar o seu link. Então, a dica que eu dou: comece com o que você tem. Tem gente que tem medo, pô, eu tenho uma T5, uma lente 18-55, eu vou esperar comprar uma 70-200 para começar. E não é assim. Já tem muita gente que fala no Instagram: comece com o que você tem, com os meios que você tem, dando o seu melhor. Mas é assim que tem que fazer. É com o que você tem. Eu lembro que quando eu estava com a SL3, juntando dinheiro para comprar essa aqui, e a minha lente deu problema, a 5-350. Eu comecei a alugar uma 70-200. E graças a Deus e graças à foto, eu conseguia tirar o dinheiro do aluguel da lente, eu conseguia tirar minha renda e conseguia juntar o dinheiro para investir na outra lente. Então, a dica que eu dou é: assista vídeos no YouTube, procure
não precisa gastar 35 mil reais numa câmera, numa lente. Vai numa lente, num equipamento bom e barato, que caiba no seu bolso, e vá praticar. A prática, para mim, a prática ela se sobrepõe à teoria. Porque se for me perguntar como funciona o mecanismo interno da câmera, eu não vou saber. Eu juro que eu não vou saber explicar. Mas a prática, digamos, que me levou ao patamar hoje de que o pessoal gosta da minha foto. Não vou dizer que minhas fotos são as melhores. Eu falo para todo mundo, pessoal, minhas fotos não são as melhores. Eu só estou no ângulo diferente de vocês todos e a minha interação com o atleta faz ele querer minha foto, só isso. Mas tem muito fotógrafo melhor que eu, só que tá se conformando em fazer um trabalho não medíocre, mas igual a todo mundo. Então, compre o seu equipamento, mesmo que barato, se esforce para fazer mesmo que desconfortável, deitar no chão é desconfortável, ficar de cócoras é desconfortável, sentar sobre o joelho é desconfortável, mas faça a melhor foto para que o atleta goste da sua foto. A parte que eu tenho que falar comece e se desenvolva, se esforce, e é isso. Muito bom, Lucas, muito bacana. Tem algum momento marcante e gratificante do trabalho, assim, ou coisas que são mais gratificantes no que você faz, que você fala, putz, isso faz valer a pena? Cara, são muitos, de verdade. Mas alguns dos marcantes são, às vezes, que pessoas de municípios próximos chamam nossa equipe para ir fotografar. Esse fim de semana a gente foi para Rio Preto d'Eva, que é um município que fica a 80 quilômetros daqui de Manaus, mais ou menos. E a gente sempre é muito bem recebido. A gente já foi convidado pelo secretário de esportes de Anori, que é o seu Igor, para fotografar a Extreme Anori, que é uma corrida de obstáculos parecida com a Brabus Race, que é aqui no interior do Amazonas. E ele pagou nossa hospedagem, a nossa passagem de lancha, porque para lá não chega de carro, por via fluvial. Então, essas partes de que os atletas nos chamam, nos convidam e nos indicam, nos deixam muito gratos, porque a gente percebe que a gente está fazendo um bom trabalho. Que a gente não está fazendo um trabalho qualquer. Que a gente está fazendo um trabalho que brilha os olhos de outras pessoas, que inspira outras pessoas, que inspira os atletas a quererem nossas fotos, que inspira os atletas a quererem a gente como amigo, de nos quererem como amigos, entendeu? Então, não dá para numerar qual que é mais marcante, porque nesse tempo que a foto chegou em junho do ano passado, então estamos com 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Então, desde aí, é só gratidão a tudo que vem acontecendo, aos atletas, aos fotógrafos que vêm na nossa equipe. Não uma empresa, não algo que, vou acordar cedo para ver aquele mesmo pessoal. Não, a gente se vê como amigos, a gente tenta se ajudar. E graças a Deus, os novos fotógrafos que estão entrando, às vezes eu me sinto, cara, o cara tem 20 anos de fotografia, pô, o que eu vou ter para ensinar ele? E eu não tenho nada a ensinar. Graças a Deus, eles vêm pela amizade que é formada, pelo espírito de ajudar o outro. Já aconteceu algumas vezes de alguns fotógrafos nossos ter algum problema com lente, com câmera. Os fotógrafos mais experientes, que já têm mais equipamento, falam, cara, passa comigo, pega minha lente e vai fotografar. Ah, pô, é de noite, cara, não vou fotografar hoje, pega meu flash, meu LED e vai fotografar. Então, graças a Deus, a equipe hoje é um ciclo de amizade bastante sólido, onde a gente tenta se ajudar. De, pô, cara, Lucas, eu não vou conseguir. Cara, não tem problema. Vez ou outra, o pessoal vem justificar o porquê não vai conseguir. Porque, realmente, por ser tropa e tal, eu tenho aquele cuidado de falar, pessoal, quem não puder ir, avisa o motivo. Não é para controlar o fotógrafo. É para caso o fotógrafo precise de ajuda, a gente consiga ajudar. Pô, estou sem passagem, eu não vou conseguir ir de Uber. Aí eu falo, pessoal da equipe, alguém vai passar perto de tal bairro do fotógrafo que consiga pegar ele? Eu consigo, passa e leva para o evento. Então, a nossa equipe, graças a Deus, tem tido muitos momentos gratificantes, não só para mim, mas para outros fotógrafos também. Me chama muita atenção, Lucas, que você, em vários momentos aqui, falou da amizade com o pessoal da foto, o quanto essa relação é importante e o quanto você até fala do teu negócio conectado com a chegada da foto aí, e uma relação que vai além de tecnologia. Com seus clientes, da mesma forma, você tem uma relação que extrapola essa coisa só do comercial em si. E com o time, com a tropa, é a mesma coisa. Então, a amizade, essa parceria,
esse cuidado com as pessoas, seja em qualquer uma dessas frentes, é o mais importante para você? É o mais importante, porque é como eu sempre falava, até no quartel também. Cara, a melhor coisa que eu vejo para mim é a gente trabalhar com quem a gente gosta. Imagina, é algo que é falado nas reuniões do BNI, que é uma empresa de workshop, de network. Cara, imagina tu chegar num canto para trabalhar com alguém que não gosta de ti. Cara, é insuportável, pô. Não tem como. De chegar no canto e a pessoa te olhar torto, no teu o simples tato de cumprimentar. Então, é algo que a gente realmente tem o cuidado de... Hoje em dia, a gente não consegue reunir antes de começar a largada, porque a gente tem que se distribuir, pegar os melhores pontos para fotografar. Mas eu sempre falo, pessoal, acabou a corrida, todo mundo se reúne na concentração da prova, e a gente vai se cumprimentar, a gente vai cumprimentar os atletas, vamos passar nas barracas das assessorias para cumprimentar os amigos que a gente tem. Então, realmente, a nossa prioridade não é a foto, não é o clique, não é ganhar dinheiro, é manter esse pessoal próximo, entendeu? Porque a nossa, digamos, o nosso espírito de levar a gente aos locais, imagina, eu ir para o município só fotografar, voltar, lançar as fotos e esperar o pessoal vir no meu link. Ninguém ia vir. Ninguém ia vir. Só porque eu fui, viajei, não quer dizer que o atleta vai querer comprar minha foto. Acontece de que eu vou para o município, interajo com o pessoal, acabou a corrida, eu vou cumprimentar o pessoal, e é isso que faz o negócio valer a pena. O dinheiro valer a pena. O dinheiro vai ter vez que o amigo não vai comprar tua foto porque a tua foto não ficou boa. Mas ele vai continuar teu amigo e vai esperar que numa outra corrida a foto dele esteja boa para ele comprar sua foto. Então, realmente, a prioridade da nossa equipe é manter o vínculo de amizade com os fotógrafos e com os atletas. Sensacional, parabéns, viu? De verdade. De sonho, o que você imagina, assim, para o futuro tanto da Tropa da Escada, o Carinha da Escada, como é que fica, o que você imagina lá na frente? Cara, eu tenho alguns sonhos, diferentemente de quando a foto chegou, eu sempre falava que eu não via necessidade de trocar nem de equipamento. Eu vim de uma família que não tinha tantos sonhos, né? Quando a gente cresce ali numa família que realmente não tem tanta perspectiva, a gente se acomoda. Então, até eu ter martelado para perceber que, cara, eu tenho um potencial, minha equipe tem um potencial gigante. Demorou um pouquinho para eu perceber isso. E aí, quando eu percebi que eu precisava de trocar de equipamento e eu saber o valor que eu paguei no equipamento, eu falei, cara, acho que a equipe hoje, a Tropa da Escada, tem um potencial gigante. Tem alguns sonhos para 2026. Se tiver que adiar, a gente vai adiar, mas o sonho vai acontecer. São sonhos grandes, que esse eu não vou compartilhar por aqui, por enquanto. Mas, cara, o nosso sonho é continuar crescendo, é continuar fazendo amizades, é continuar viajando para municípios e para outros estados, como a gente já vai para Boa Vista. Peço perdão até para o Félix, que eu acabei não mencionando ele aqui ainda. Mas, cara, a gente tem uma amizade muito grande com o Félix lá de Boa Vista, que é o fotógrafo da Clique Esportes. O pessoal dele já conhece também. A gente já foi para Boa Vista. Quando ele vem para cá, para Manaus, ele reforça a nossa tropa. Quando a gente vai de Manaus para Boa Vista, a gente reforça a equipe dele lá nas corridas. E a intenção é essa, é continuar fazendo amizades tanto aqui em Manaus quanto em Boa Vista. Onde der para a gente fazer amizade, a gente vai estar fazendo. A gente vai estar expandindo os limites, tanto os limites municipais quanto as fronteiras dos estados. E é isso. É um dia poder e conhecer a matriz da foto. Por enquanto, ainda não está nos nossos planos conseguir, ir para um estado mais distante, a gente se concretizar mais, se fortalecer mais aqui. Mas os sonhos grandes, eles existem. Muito bom. A gente acabou não abordando, mas eu lembro que eu vi um material de marcas, né? Você tem nas atividades, as marcas acabam tendo uma relação de parceria também, pelo que eu entendi? Tem. Eu tenho uma parceria com... Tem algumas parcerias, né? Tem com a Tainá Alimentos, que a Tainá Alimentos, o Rick e o Marcelo, eles gostaram muito da Bananinha Space, que é um produto regional que eles fazem aqui. Já fui em programas de TV fazer merchandising deles e tal. Que legal. Então, a gente tem algumas parcerias que, quando a gente começou, quando teve
quando surgiu a Tropa da Escada, eu procurei com os amigos que estavam no grupo da agenda da Tropa da Escada quem conseguiria ajudar. Então, alguns amigos que têm empresas, eles ajudaram, entraram como patrocinadores, e foi assim que os primeiros fotógrafos que estão na tropa hoje, eu consegui dar uma camisa gratuita para eles, e caso eles precisassem, eles realmente comprariam outros, porque a gente fez as primeiras camisas com o dinheiro que a gente tinha em caixa. Então, a gente tem o apoio de algumas empresas que se identificam com a nossa forma de interagir, que a gente ajuda eles divulgando os produtos. Foi assim que digamos que eu ganhei um certo público, que eu comprava as bananinhas Space, ia para o Mindu, e o atleta terminava a prova, eu oferecia. Então, tanto a Tainá Alimentos ganhava, quanto eu ganhava a fidelização ali do atleta. Então, realmente, é um trabalho de... Eu falo para o pessoal, cara, hoje em dia a gente não tem como ser só fotógrafo. Você tem que ser fotógrafo, você tem que ser garoto propaganda, tem que interagir com o atleta. Então, é um trabalho não cansativo, mas muito gratificante no final das contas. Muito bom. Tem o pessoal que reclama, às vezes, de fazer... Ah, tá quente aqui em São Paulo, ou em uma cidade, sei lá, Rio, BH. Nossa, tá quente, vou ter que fotografar lá na corrida de rua. Eu fico imaginando que vocês estão acostumados, assim, já com o clima daí. Mas também não é fácil, porque a umidade é muito grande, um calor, né? Como é que vocês lidam com isso? Cara, sobre o calor, o fotógrafo de esporte ele tem que se automotivar. Ele tem que entender se ele não sair do conforto, ele não vai ganhar dinheiro. Mas como eu falo, o principal não é o dinheiro. Para mim é fácil. Eu iria para Ultra Trail Amazônica, que é a outra que vai acontecer aqui no Amazonas, em Manaus. O maior percurso é 160 quilômetros. Esse pessoal eles vão largar no sábado. Eu, por ter sido militar, eu ainda tenho minha mochila militar. Então, eu iria, pelo menos uns 2 dias antes da largada, por conta própria. O organizador ele não iria me ajudar, porque eu tento não saturar, ficar enchendo a paciência de ficar pedindo as coisas dos organizadores. Se eu quero ir fotografar e fazer o meu, eu vou me virar para ir para o local. Como eu já fui para Novo Airão, pneu furando, eu tendo que me virar bem no comecinho, a plataforma ainda não era conhecida. Então é eu que vou. Eu tenho que estar motivado a fazer meu trabalho, eu tenho que estar motivado a passar o perrengue. Então eu iria pegar minha mochilinha, ia para o meio do mato, ia pegar minha rede, ia acampar, esperar a largada do pessoal e ia esperar o pessoal passar. Então, o pessoal que reclama, pô, tá calor. Cara, não vai, pô. Deixa o pessoal que quer, deixa o pessoal ir. Entendeu? Não, às vezes tem a parte da exclusividade e tal. Cara, não adianta pegar a exclusividade e tu ficar fazendo, por ter exclusividade, tentar fazer um trabalho medíocre. Tá com a exclusividade, faz um trabalho melhor ainda para que faça valer a exclusividade. Entendeu? Então, às vezes eu posso estar sendo até meio rígido, às vezes eu posso estar falando assim, porque, cara, é uma parte que eu não gosto de falar muito, mas a minha mãe faleceu 3 dias antes da maratona de Manaus. Cara, o orgulho da minha mãe, eu via quando eu chegava das corridas, que eu chegava e ela falava, meu filho, onde é que teve corrida hoje? Onde é que tu foi fotografar? A partir do momento que a mãe morreu, cara, a gente enterrou ela na sexta, eu acho. Eu não tinha como me esconder e, pô, não vou fotografar hoje porque estou de luto. Cara, a melhor coisa que a mãe gostava de ver eu fazendo era fotografando. Quando eu pedi as contas, eu cheguei, a mamãe estava deitada na rede. E aí ela, meu filho, o que você está fazendo aqui? Eu tenho um vídeo até hoje. Eu falei, pedi as contas. Ela, não, tu é maluco, tu não fez isso. Eu falei, pedi, mãe, pedi as contas, eu vou ficar só na fotografia. Então, ter perdido a minha mãe foi um momento difícil, mas que me faz ter a certeza de que eu estou fazendo um trabalho bom. De que, apesar do luto, na minha rede lá eu coloco algumas cartinhas anônimas e o pessoal veio me criticar, dizendo, cara, tu não tem coração, tua mãe tinha acabado de falecer, tu estava fotografando. Cara, o momento que eu tinha para dar orgulho para minha mãe era quando ela estava viva. E eu acredito que eu consegui fazer isso. Depois que a mamãe se foi, não tinha mais o que fazer. Era continuar trabalhando, fazendo o melhor que eu podia. E quando teve a corrida, a maratona, eu não poderia usar isso para vender. Pô. Eu não poderia. Isso, para mim, seria antiético.
Isso sim seria frieza de usar o falecimento da minha mãe para vender mais fotos. Eu não quis fazer isso. Eu só queria trabalhar, vender minha foto. Tanto que o pessoal das redes sociais só descobriu dessa perda 10 dias depois, que foi quando realmente não consegui segurar e precisei até passar. Mas calor, sempre vai estar calor, sempre vai estar frio, sempre vai estar. Os atletas às vezes vai estar atrapalhando a corrida, a sua foto. Vai ter dia que fotógrafo que é de empresa concorrente vai te atrapalhar. E se você não procurar se adaptar às condições climáticas, às condições de concorrência, você vai ficar para trás. Porque, apesar de a gente tentar, de todas as formas, ter um vínculo de amizade com os atletas, com outros fotógrafos, a parte de negócios, ela não tem pena de quem se faz de vítima. Você tem que correr atrás. Você tem que fazer seu melhor, independente das condições. Entendeu? A gente teve uma outra fotógrafa que perdeu também, que perdeu a mãe também, só que ela estava com contrato com o pessoal da ginástica. E aí eu fui no velório procurar ela, que eu queria que ela é da equipe. Cheguei lá, ela estava fotografando. Porque o momento que ela tinha para dar orgulho, para estar com a mãe, era enquanto a mãe estava viva, e ela fez isso, entendeu? Então, o que eu tenho para falar para o pessoal, cara, o sol, ele não vai te atrapalhar. O que vai te atrapalhar é tua vontade de ter conforto. A chuva, ela não vai te atrapalhar. O que vai te atrapalhar é a tua vontade de não passar frio, de estar num canto quentinho, abrigado. Você tem que se adaptar. A corrida de trilha, você vai molhar o tênis. Se adapta, vai de sandália, vai com tênis velho, mas vai fotografar, vai fazer seu melhor, independente das condições. Entendeu? Beleza, a família é prioridade, mas você tem que fazer as coisas, você tem que mostrar amor, você tem que estar presente enquanto o seu familiar está vivo. Enquanto. É isso, cara. Não tem como se fazer de vítima por conta do sol, de calor, de frio, de chuva. Você vai ser o melhor no que você propor ser. Entendeu? Não vou falar, eu sou o melhor fotógrafo. Não. Se eu estiver em casa e começar a chover, eu não vou por causa do meu equipamento. Mas se eu já estiver fotografando e começar a chover, eu vou me adaptar a algum lugar para continuar fotografando. Muito bom, Lucas. Eu fiquei pensando aqui que o militarismo e a fotografia, no que você traz de tudo que você comentou aqui, tem relação na concentração, as duas coisas precisam disso, adaptação e preparação. Você concorda? Cara, concordo. Eu concordo. Quando eu tinha SL3, eu não utilizava monopé. E aí, para quem tem uma lente 100-500, uma 70-200, o pessoal sabe que o peso já é maior. E aí, imagina, eu em cima da escada, 2 horas com o pessoal correndo e eu tendo que segurar na mão. Qual foi a adaptação? Comprar um monopé, colocar em cima do joelho, que hoje é como eu fico. Entendeu? Então, você conversar. Às vezes a gente não tem a ideia e conversa com outro fotógrafo e aí surge a ideia. Porque ele já fez ou ele já viu alguém fazendo. Vou dar mais o exemplo do Jonas, que é o fotógrafo que veio de Rondônia, Porto Velho. Lá ele fotografa de noite, mas ele não usa flash. E aí ontem lá na Ponta Negra ele viu a gente usando flash com um difusor. Ele, cara, eu não uso flash, eu vou fazer isso. Me passa as configurações, me passa os dados do flash e do difusor que eu vou começar a usar. Então, a parte da adaptação, não é fazer gambiarra, é procurar algo que você consiga entregar o melhor nas condições que você tem. Entendeu? Eu fui para uma trilha e aí atrás na trilha, por trás, o sol estava entrando, só que aonde o atleta passava, que eu conseguia fotografar ele, estava escuro. Então fazia uma certa silhueta. Eu tive que colocar o flash e fiz a foto. Cara, eu fiquei admirado porque era a primeira vez que eu estava utilizando flash na trilha. E a foto ficou muito boa. Então é testar. É como eu falo, na teoria você não vai aprender. Tem muita coisa que você não vai aprender na teoria, que o YouTube não vai te ensinar. É você pegando sua câmera e indo para o terreno fotografando. É você pegar o flash e testar. É prática. A prática vai sobrepor a teoria. Porque eu tenho certeza que não sou só eu que não sei muita coisa teórica, não sei muitos termos técnicos da fotografia, mas que, graças a Deus, e a prática que a gente faz continuamente, a gente está conseguindo se adaptar.
Muito bom. Lucas, só posso te agradecer muito, parabéns aí pela jornada, pela história. É fantástico o nome, a marca. Espero que ela só cresça e inspire mais pessoas em Manaus e no Brasil. Parabéns, viu? De verdade, obrigado, viu? Obrigado, Léo. Foi um prazer poder compartilhar, conversar contigo, que era um cara que eu não conhecia ainda, mas é o mesmo espírito do Rick, do Marcelo. É um pessoal que fica fácil de conversar. Muito obrigado, parabéns. Tem que vir em Manaus também, viu? Eu quero. Ah, vou sim, pode deixar. Próximo workshop está convidado. Obrigado. Valeu, Léo. Até a próxima. Valeu. Bora, tropa!